Saudações a todos. Hoje é dia 21 de maio. Nesse dia eu estou gravando 2 comentários, né? Agora é da lição 12, os últimos dias de Jesus. Agora são 16 horas da tarde. A gravação da lição número 11 eu fiz ao meio-dia. E agora está um pouco mais frio que o meio-dia, né? Aqui em Ijuí está baixando a temperatura nesse dia 21 de maio, nesse sábado. É um sábado bonito porque não está chovendo. E aqui no sul, pelo menos, a grande parte das pessoas gosta do frio, nem todos. Especialmente não gostam aqueles que vêm de fora e vêm morar aqui. Bom, nós vamos estudar aqui sobre os últimos dias de Jesus, alguns fatos importantíssimos que aconteceram, né? Recomendo que todos estudem bem tal lição, porque são extremamente significativos os fatos, os acontecimentos destes últimos dias dele. Não vai dar para a gente se aprofundar tanto num propósito de 20 minutos em 20 minutos fazer um comentário aqui, às vezes passa um pouco disso até, né? Santíssimo e poderoso Deus, pedimos que estejas conosco e com todos aqueles que se envolverem no estudo desta lição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o verso que está em Mateus 26, 31, ele diz aqui: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. O que estava acontecendo aqui? Olha, seguinte, todos eles, inclusive João, o apóstolo João, que era o que mais se achegou a Jesus Cristo, né? O que mais foi transformado, também Judas, Pedro, todos, inclusive sua mãe, né? Que não estava ali naquele momento, se escandalizaram, porque esperavam outra coisa de Jesus. Esperavam que ele se tornasse o rei em Israel, que os libertasse do Império Romano. E ele veio para se tornar o rei universal, o rei de todos os salvos ao longo de todos os tempos aqui da terra, e o rei universal que ele já era do universo inteiro, não é? Ele veio não para libertá-los simplesmente, isso nem estava na agenda dele, do Império Romano. Ele veio para libertá-los do pecado, da morte, do sofrimento, da dor, do envelhecimento, das doenças, das guerras, da criminalidade, das drogas, etc. Ele veio para libertá-los de tudo o que existe de consequência do pecado aqui nesse mundo, que a lista é grande. E eles esperavam, ele veio para libertá-los de tanto, eles esperavam de tanto, né? Essa é a grande questão, ou seja, eles estavam sendo medíocres com relação a Jesus e se decepcionaram extremamente quando ele foi preso. E dessa vez, não como das vezes anteriores, nada fez para se libertar. Dessa vez ele não argumentou como de todas as vezes anteriores, que ele derrotava eles, os fariseus, os saduceus, os escribas, os enviados, os sacerdotes, etc. Quando vinham lá para fazer perguntas para ele, para apertar ele, para pegar ele, etc. Ele vencia todas as vezes. Essa vez ele ficou quieto. Eles se decepcionaram totalmente. E pior de tudo, viram ele sendo pregado na cruz e viram que morreu. Foi na cabeça deles o caos total, que jamais isso iria acontecer. Tanto que Pedro, antes de quando ele falou, Jesus falou que iria ser morto, ele disse: não, isso nunca vai acontecer. Jesus disse: arreda-te, Satanás, etc. Não pode acontecer. Porque eles tinham na cabeça um plano que era o deles. Cuidado, porque eu posso ter o meu plano na cabeça com relação à igreja, com relação a várias coisas, com relação à minha vida, com relação a fulano, ciclano, etc. E esse plano pode ser completamente fora da realidade, não é? Então vocês me abandonarão, porque
escolhas mal feitas, livre-arbítrio mal utilizado. O que é o livre-arbítrio? Olha só, que coisa mais incrível que é o livre-arbítrio. É o direito que Deus nos dá de fazermos nossas escolhas sem sermos comandados por alguém de fora, nem muito menos por Jesus, por Deus, pelo Pai, pelo Espírito Santo, por algum anjo. Temos liberdade total, tanto que como Adão e Eva foram ali comer, etc. E Deus não... lembra que eu falei? Não, nada. Pois eles usaram o livre-arbítrio. Esses três aqui que nós estamos falando, Pedro, Judas e a mulher, que fazem parte da nossa lição dessa semana, né? Pedro, não, tu não vai morrer, mas para de falar nisso. Estava tão influenciado por essa ideia que quando Jesus foi preso, etc., ele se decepcionou a ponto de... Judas se decepcionou totalmente. Jogou as moedas para dentro da sala do julgamento. E aí Judas disse, traição é ele, de fato, ele reconheceu que tinha traído o mestre, porque ele esperava que o mestre se libertasse, e ele seria o desencadeador da guerra e da vitória de Jesus, não é? Porque ele levou soldados ali, uns 600 soldados ali, e Jesus não ia se deixar prender, ia, quem sabe, derrotar aqueles soldados, e ele seria o ideólogo da ideia, seria homenageado depois, ainda por cima, ia ganhar um campo, um pedaço de terra, ainda levava lucro. Que inteligência! Que resultou numa forca. Nem era forca, era um galho de árvore. Então as escolhas, temos que ter muito cuidado. Aquela mulher, né, que ungiu Jesus na cabeça. Tem outra que lavou os pés, né, de Jesus, mas não foi essa. Essa aqui, Maria. Maria era uma prostituta. Uma prostituta. Naqueles tempos, prostituta, deixar da prostituição era difícil. Hoje é difícil. Naqueles tempos era muito mais difícil. Quem ia acolher aquela mulher? Né? Era uma mulher assim, quem? E ela deixou. Lembra daquela história que levaram a mulher lá para apedrejar? Pois era essa, né? E ela deixou. Ela comprou um vaso de perfume, um vaso de alabastro. Naqueles tempos, não como hoje, tinha rosca para abrir e fechar o perfume. Naqueles tempos era muito rústico, tinha que quebrar o pescoço do perfume e usava o perfume todo, né? Então ela comprou um perfume caríssimo, certamente o perfume mais caro que existia naquele tempo, e não existia mais caro que esse. Eu fiz uns cálculos aqui, né? 300 denários, ou seja, eram 300 salários de um dia. Bom, eu fiz um cálculo aqui, o nosso rapaz que vem aqui cortar grama, vocês podem ver até que está bem cortada, foi cortada faz uns 4 dias, ele cobra R$120 por dia. Logo, nessa proporção, esse perfume custaria R$36.000. Bom, o salário da nossa faxineira que limpa a casa é mais caro ainda, né? Ela cobra 140 por dia. Logo, nessa proporção, esse vaso custaria R$42.000. Agora, se fosse na proporção do salário mínimo, que é bem baixinho, dá R$29,33, então esse perfume custaria R$8.799. Quase 9.000. Né? Judas, pelo que ele ganhou, já vou antecipar aqui, pelo terreno, se comprasse um terreno equivalente a que depois transformar num cemitério, equivalente lá em Jerusalém, nos dias de hoje, pagaria, isso custaria em torno de R$50.000, não é tanto assim. Bom, logo, o que Judas ganhou com a traição é um pouco mais ou mais ou menos equivalente ao que custou aquele vaso de alabastro. Não é? E Judas criticou a mulher porque fez uma coisa boa, mas o que ele fez com aquele valor? Ele se enforcou. Qual é a atitude mais nobre? Não foi ungir Jesus ou se enforcar? Ele perdeu a vida eterna.
A mulher ganhou a vida eterna. Não por ter feito aquela unção em Jesus, não, porque ela se arrependeu e aquela unção foi uma demonstração de amor e carinho por quem libertou ela da morte eterna e que logo mais seria morto por ela. Isso ela não sabia, mas enfim ela fez isso. Olha o ato nobre dela. Aqui diz uma boa ação, o título da lição, e de fato. E Jesus disse que foi uma boa ação, né? Isso aconteceu antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Essa mulher fez algo espantoso. Ela não sabia que aquilo ela estava ungindo Jesus para a sua morte. Ela nem sabia tampouco que Jesus seria morto. Ou se sabia, não estava imaginando como seria isso. Ela também estava esperando que Jesus se tornasse rei aqui em Israel, ali em Israel, né, etc. Claro. Mas ela fez essa boa ação. Então depois foram para a Santa Ceia. Isso foi na quinta-feira à noite, né? Se passou aquela semana, várias outras coisas aconteceram naquela semana. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, Jesus expulsou os vendedores do templo, Jesus fez um sermão, etc. Várias outras coisas, secou a figueira e assim vai. Mas agora então vamos para a Santa Ceia. Então teve ali primeiro o lava-pés. O lava-pés é o símbolo daquilo que Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Ou seja, é o símbolo do ato da humildade. É assim que são todos os cidadãos no reino do céu, humildes, a partir do Criador, a partir do Rei. Todos são humildes. Lá é o reino dos humildes. Não dos capachos, mas dos humildes. Todos são humildes no céu. Todos. Esse é um modo de vida, estilo de vida lá no céu. E depois vem a Santa Ceia. A Santa Ceia simboliza a cruz, também como o antigo ritual do santuário simbolizava a cruz. Só que a Santa Ceia simboliza a cruz no passado. E aquele ritual antes da cruz simbolizava a cruz no futuro. A morte de Jesus no futuro, a morte do verdadeiro Cordeiro no futuro. Agora não. Agora simboliza, passou, já passou. Isso simboliza a Santa Ceia no passado, né? O suco de uva que eles tomaram agora simboliza o sangue de Jesus que foi derramado, que substituiu o sangue dos cordeiros, que era derramado antes da cruz. Que aquele sangue dos cordeiros simbolizava o futuro sangue de Jesus na cruz. Agora o suco simboliza o sangue que Jesus derramou na cruz, né? E os cordeiros que eles matavam, sacrificavam antes da cruz, foi substituído pelo pão, que simboliza o corpo de Jesus Cristo, que o cordeiro também simbolizava o corpo de Jesus Cristo, porém o cordeiro simbolizava o futuro corpo que seria morto, a morte futura do corpo de Jesus, e o pão simboliza que já foi morto. E tem mais um símbolo, esse é o mais significativo. Jesus disse: eu não beberei mais do fruto da vida sem que eu possa fazer junto com vocês. Isto simboliza o futuro, a segunda vinda de Jesus Cristo, quando Ele quer fazer uma refeição, outra vez, como fez com os discípulos lá no cenáculo, uma refeição com todos os salvos. Portanto, a frase não mais beberei simboliza a segunda vinda de Jesus Cristo. Simboliza a entrada nossa no céu, simboliza nós sentados no céu, na mesa, sendo recepcionados, simboliza a refeição no futuro, simboliza a vida eterna, simboliza tudo da segunda vinda para frente. Muito bom, tudo correto, beleza, tudo certinho, né? E o Getsemane, bom, o Getsemane foi o momento da grande aflição de Jesus Cristo, porque até ali, quando eles estavam na Santa Ceia, estavam no lava-pés Santa Ceia, ele estava em comunhão com seu Pai, estava um com seu Pai, sentia sua presença, sentia o seu poder, né? Mas quando entrou no jardim do Getsemane, né, que quer dizer, Getsemane quer dizer das prensas do azeite, né, de oliva. Ali tinha prensas de azeite de oliva. Aí ele sentiu, aí ele recebeu sobre si os pecados de toda a humanidade, os meus pecados, os teus, de toda a humanidade, né? Aí ele sentiu a culpa daqueles pecados, nenhum cometido por ele, mas ele sentiu a culpa em nosso lugar, né? E sentiu o
pior de tudo, o pior, a separação do Pai. Quando ele recebeu a carga dos pecados sobre si e assumiu essa carga, naquele instante, além dos efeitos desta carga, também se separou dele o Pai, por causa desses pecados. E os pecados causam essa separação. Se já nós não podemos ver o rosto de Deus porque somos pecadores, imagina Jesus, eu com os meus pecados só, imagina Jesus com todos os pecados de toda a humanidade. Só hoje existe aqui mais de 7 bilhões, imagina toda a história, né? Aí Jesus não entrou em depressão nem nada, Jesus entrou em angústia total por causa dessa separação terrível. Dali em diante, ele não sentiu mais a presença de Deus com ele. Porém, e tem um porém, ele continuou confiando em Deus. Porque ele continuou orando, ele foi em frente, continuou orando, volta e meia ele orou, falou com Deus, etc e tal. Deus não estava mais com ele, mas ele falou e confiou. E teve fé. Era ser humano ali, não estava morrendo um Deus. Estava sofrendo e morrendo um ser humano, que era Jesus, E aí Jesus sentiu o peso da lei sobre ele, lei que era ele mesmo, a lei do amor. Mas o amor tem uma coisa, quando o amor é traído, como foi no caso de Pedro, como foi no caso de todos nós que pecamos, ele acaba deixando de ser amor e se separa. O amor simplesmente se afasta. Ele sentiu isso. Agora vem o mais significativo de tudo. Ele não sentiu mais o amor do Pai para com ele. Porém, ele continua amando todos. E com a fé que permaneceu nele, ele perdoou todos. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se ele perdoou aqueles que o estavam crucificando, aqueles que o condenaram, todos, se bem que nem todos se arrependeram daí, então ele pode perdoar inclusive a mim, a ti. Não só porque nós não estávamos lá fisicamente, mas porque os nossos pecados estavam lá com ele. Ele perdoou todos, todos. Então a lei que é ele mesmo, que ele teve que enfrentar sozinho aqueles momentos de horas, de muitas horas, não só de pendurado na cruz, desde o Getsemane, até que ele disse está consumado. A lei que era ele mesmo funcionou. Ele funcionou, ele não falhou. Ele amou, mesmo não tendo a comunhão do Pai, ele amou todos e perdoou todos. Portanto, ele venceu. Essa é a grande questão. Ele venceu. E isso é o que vale. Agora um pouco aqui sobre Judas. Judas, antes de jogar fora as 30 moedas de prata, jogou fora o seu próprio Salvador. Ele nunca se entregou a Jesus. Lembram que as lições passadas nós estudamos, foi a lição número 8, Nós estudamos sobre a pedra angular, sobre quem a pedra cair virará pó, mas aquele que cair sobre a pedra se despedaçará. Então é melhor cair sobre a pedra, ou seja, cair sobre a pedra significa entregar-se a Jesus. Esse será despedaçado, como assim? Ele será transformado. Esse é o ponto importante, Judas queria manipular Jesus do modo como ele vinha sendo manipulado pelo diabo. Judas era o mais entusiasmado por Jesus se tornar rei em Israel. E estava tão obcecado nisso que ele queria ser o manipulador, aquele que desencadeasse. Então ele foi, vendeu Jesus, e ele queria ser inteligente, ganhar um dinheiro com isso, faturar com isso.
vendeu Jesus, ganhou 30 moedas de prata, equivalente hoje a uns 50 mil reais, que dá para comprar um pedaço de terra, não muito grande, que dá para fazer um cemitério para 2.000 pessoas, mais ou menos, então não é muita terra, né? Não é grande dinheiro, bom, mas não interessa, nem ele usufruiu essas 30 moedas de prata, ainda jogou fora e nem foi enterrado naquele campo que compraram para transformar em cemitério. Tragicômico, né? Ele queria controlar Jesus, ele tinha o plano dele, secreto, né? Os discípulos outros nem sabiam. Então, desencadeando a revolução, fazendo com que Jesus fosse preso, aí Jesus se libertaria e enfrentaria os soldados, levaria os soldados até lá, Jesus enfrentaria os soldados, porque Judas e todos os demais também viram que Jesus jamais se entregava, jamais se deixava prender, jamais perdia um debate, etc. Naquele dia ele ficou quieto, pôs as mãos, eles não algemaram, amarraram ele, naquele tempo só amarravam, não tinha algemas. Pedro se decepcionou e Judas se decepcionou. Pedro negou, mas Judas traiu. Saibam que Judas, na noite da Santa Ceia, estava lá com as suas moedas. Ele já tinha recebido o dinheiro. Judas queria ser o poder por trás do poder. Resumindo numa palavra, manipulador. Mal sabia ele que estava sendo manipulado por outro poder, que também queria ser o poder acima do poder, que era Satanás. E Pedro estava tão entusiasmado, também como Judas, que Jesus seria o imperador, seria o rei aqui, etc., que ele não admitia que Jesus falasse sobre a sua morte. Não, isso não vai acontecer, não pode acontecer. Não vai. E Jesus disse, arreda-te, Satanás, para trás. E Pedro não conseguiu, aliás, ninguém conseguiu entender isso, senão depois. E Pedro estava ali, Senhor Jesus, quantas espadas precisa para nós lutar? Tem 2 espadas aqui, tá bom, não precisa nenhuma, não é essa a luta, não é a espada. E quando foram prender Jesus, Pedro disse, então vamos começar. A guerra, começou agora a guerra, né? E vamos lá. E já começou a usar a sua espada. E arrancou a orelha do servo, do sacerdote. E Jesus, opa, não é por aí, Pedro, para. Que coisa é essa tua espada aí? E colou a orelha, fez um milagre na frente de todos, na frente dos soldados, na frente dos que estavam encaminhando Jesus, na frente de Judas, na frente dos importantes ali de Israel, etc. Mesmo assim foram em frente, na loucura de matar Jesus Cristo. Às vezes a gente faz a coisa certa do modo errado. Esse é o grande problema. Era para Jesus ser morto ali, sem dúvida, mas desde quando eu tenho que ser o agente para cumprir esta profecia? Desde quando eu tenho que ser Judas? Desde quando eu tenho que ser um soldado? Desde quando eu tenho que ser um sacerdote para mandar prender Jesus, para gritar crucifique-o? Desde quando? Não. Sabemos que essa era a profecia. Assim como, por exemplo, hoje tem uma profecia de Ellen White. É claro que é uma profecia que vem se revelando, aliás, é um conhecimento que vem se revelando nos últimos tempos, a respeito da música na igreja, que eu tanto falo, porque é um desastre que está acontecendo na igreja. É um desastre. Vem se cumprindo. Parece que nossos líderes não sabem mais ler certos trechos de Ellen White. Parece que não conseguem mais ler. Muitos líderes, a maioria, não consegue mais entender. Não entende. Como eles não entendiam naquela época o que Jesus falava a respeito da música na igreja. Essa música de alto volume de som, barulhento, horrível. Música do mundo, que vem do voodoo da África, que é o pior culto que existe. Entrou na igreja, não é? E não entende. Assim como eles não entendiam também, não queriam entender, e não tem jeito. Quantos jovens se perderão? Felizmente, nesse caso, não por culpa minha. Pois bem, Pedro se decepcionou de tal maneira com o mestre, porque ele acreditava de uma coisa, o mestre estava acontecendo outra coisa, bem na hora certa que acontecesse outra coisa.
tu estavas com ele 3 vezes. Não conheço. No final, na terceira vez, ele praguejou e disse nome feio. Não conheço, nunca tive com ele, não sei quem é. Não sei. Tá frio aqui, né? Aí o galo cantou. Espero que nunca aconteça de nós cairmos nossa ficha, com cantar, tendo que cantar um galo, ou seja lá o que for. Né? E Jesus olhou para Pedro com aquele olhar de perdão. Aí Pedro viu que tinha realmente negado Jesus, como Jesus tinha dito. Aí ele saiu correndo, não sabia para onde, saiu correndo. Leio no Desejar Tuas Nações, não lembro que página. Mas está lá, fácil de achar. Saiu correndo, livro Desejar Tuas Nações, vale a pena ler. Caiu de joelhos, chorava e orava, pedindo perdão. Mas já tinha sido perdoado. Aí ele descobriu que ele estava ajoelhado no lugar do Getsemane, onde Jesus tinha orado por ele, e por todos nós, e por si mesmo. Se orasse só por si, já teria orado por todos nós, porque ele orou para vencer. Vencer por mim e por ti. Que a sua morte não seja em vão, no meu caso, nem no teu caso. Amém. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, cuida para que esses últimos dias restantes sejam dias de vitória, no nosso caso. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.